uma provocação bastante interessante, que é discutir a origem, talvez desconhecida para alguns, da expressão "ainda há juízes em Berlim". O painel de hoje intitula-se Direito, História e Memória. Ainda há juízes em Berlim. Me valendo um pouco do que o professor Calvo falou ontem à noite sobre a epígrafe do livro dele, ele sempre colocava uma epígrafe para criar uma atmosfera intelectual. Eu vou me apropriar da epígrafe do livro dele, Direito Puro, todos vocês devem ter aí em mãos, que diz o seguinte: todas as coisas direitas mentem, toda verdade é uma curva. Eu acho que essa epígrafe tem muito a ver com o que a gente vai discutir hoje, que é história, direito e literatura. Esse conto, esse poema que imortalizou a expressão "ainda há juízes em Berlim", é um conto que se passa no século XVIII, um conto intitulado O Moleiro de Sanssouci, da autoria do dramaturgo francês, poeta e também advogado. Vocês vejam que não é uma particularidade nossa, né, gostar de direito e literatura, isso já vem há muito tempo na história. Então, esse dramaturgo, esse poeta, esse advogado chamado François Antoine, escreveu esse pequeno conto e que ele elege dois protagonistas. Né? Quem são esses protagonistas? O rei Frederico II, que de fato existiu. A gente até pode questionar se esse conto é verdade ou ficção, ou melhor, se ele é fato ou ficção. E o moleiro, um anônimo moleiro. O rei Frederico II, então, rei da Prússia, ele foi rei, ele viveu 1712 a 1786. Inclusive, ele recebeu o codinome de o Grande, o Único. A expressão déspota esclarecido, por mais paradoxal que possa parecer, é atribuída a ele, déspota esclarecido. Ele foi um hábil guerreiro e um grande administrador. E por alguns atropelos da vida, ele acabou se dedicando muito mais ao teatro do que propriamente ao direito, à gestão. Ele era muito mais um déspota esclarecido, então. Bom, vamos adiante. Ele escreveu, esse protagonista, né, Frederico II, ele escreveu um pequeno texto chamado O Anti-Maquiavel. A partir daí a gente já consegue perceber um pouco desse protagonista. O outro protagonista da história é um anônimo moleiro, né, que resiste ao decisionismo do rei, do déspota, né, e estabelece o paradigma da confiança na independência do Poder Judiciário. A história vai envolver, então, um moinho e um palácio, o Palácio do Parque de Sanssouci. Tanto o palácio quanto o parque ainda existem. O palácio, o parque e o moinho ainda existem. Esse palácio foi um palácio de verão, construído pelo rei Frederico II, então, que escolheu exatamente um local próximo a uma colina onde ficava esse moinho. Lá pelas tantas ele resolveu expandir esse palácio, só que o moinho atrapalhava. E aí ele tenta, discutindo com o seu lindeiro, o moleiro, comprar esse moinho. Faz diversas propostas, seduz de todos os jeitos, e o moleiro se mantém irredutível diante disso. Ele oferece fortunas e o moleiro não cedia de forma alguma, respondendo da seguinte forma: eu não vou vender as minhas terras, o meu moinho, local onde meu avô trabalhou, meu pai trabalhou, viver e morrer, onde o meu filho irá nascer, viver e também trabalhar. Ou seja, ele não se seduz por proposta alguma. A gente até pode fazer a relação aí da questão da tradição. Depois eu vou recuperar isso. Diante
Diante disso, o rei ameaça e diz: bom, eu estou te oferecendo o possível, se você não ceder, eu posso tomar o moinho. O moleiro simplesmente olha para ele e recupera toda a memória do próprio rei. A gente até pode enxergar o moleiro botando a mão na cintura e dizendo: ainda há juízes no Beduíno. Nessa mensagem a gente pode ler o seguinte: ele diz para o rei: não, escuta aqui, tu, o déspota esclarecido, que nos trouxe o iluminismo, que instalou, que nos deu poderes ao juiz, que nos fez acreditar que todos somos iguais, reis, e o rei e o moleiro são iguais, e ele acreditava de fato nisso, de que num litígio ele e o rei seriam tratados igualmente. Ele acreditava nisso porque o déspota esclarecido assim tinha prometido. Então, dessa expressão ainda há juízes em Berlim, a gente tira essas duas compreensões, ou pelo menos as minhas duas compreensões, então vocês podem tirar inúmeras outras. Uma, a questão do poder, da independência dos juízes e a recuperação da memória, porque ele lembra o próprio déspota. A gente pode até fazer o jogo aqui com a questão do poder contra-majoritário dos juízes. Essa breve história, é bastante enxuto, essa breve história nos dá uma atmosfera da época, mas também uma atmosfera da atualidade, o contexto da atualidade. Eu fico me perguntando aqui, antes de ir adiante, a gente não sabe se isso é fato ou é ficção. Então, pouco importa. O fato é que o moinho e o palácio ainda lá estão. Lá estão, as hipóteses são as seguintes: que o déspota esclarecido havia construído um moinho, ele mesmo construiu esse moinho, e criou lá uma forma de energia eólica, de movimentar, a forma da energia eólica, de uma fonte de energia. O moinho lá está porque ele foi conservado inicialmente para aumentar, ele foi conservado, ele já estava, foi conservado para aumentar o aspecto rústico da propriedade, até que, se a gente for investigar a história do palácio de Sanssouci em francês significa sem preocupação, e ele é quase um monumento ao multiculturalismo, embora ele seja construído no rococó. Aliás, dizem que é o rococó fredericiano, o rococó francês, mas muito peculiar, porque demonstra diversas culturas e diversos estilos ali. E esse moinho comporia esse cenário e teria sido conservado voluntariamente pelo rei. E a outra versão é essa da história, que ele teria lá sido mantido como um monumento de poder, representando o poder da independência desejada dos juízes, do judiciário. Se é fato ou ficção, bom, vamos tentar fazer as nossas compreensões, as nossas perspectivas a partir disso. Dessa história, eu queria destacar o seguinte: o título que eu colocaria nessa discussão, nessa reflexão, seria sobre os tempos do direito. Ligar e desligar o direito, ligar e desligar o tempo. É isso que para mim esse moinho representa. Essa possibilidade de eu ligar e desligar o tempo. E daí a gente pode fazer outras reflexões, e aí a gente vai fazer aqui uma discussão com os colegas, acerca da memória, do direito e da história. Convém tratar, então, da sujeição do direito ao tempo. Parece que é isso que o moinho... Aliás, a gente pode antes... moinho. O que o moinho faz? O moinho transforma grão em farinha, trigo em farinha. Ele transforma o bruto em produto, o inacessível em acessível. Ele traduz. O moinho interpreta o grão, na verdade, a gente pode até dizer isso. Ele é a compreensão do grão. Então, acho que as palavras não estão aqui por acaso. Então a gente pode pegar essa questão do moinho,
do moer. Talvez a nossa compreensão também seja um ato de moer a lei. Então, convém tratar sobre essa sujeição do direito ao tempo, mas também do tempo ao direito. Partindo de uma perspectiva, eu elegi aqui, que acho que faz sentido, uma perspectiva heideggeriana sobre o tempo. Não se preocupe, eu não vou fazer filosofia, eu não faço isso. Né? O local da minha fala é a fala do direito, mas eu vou me apropriar de algumas categorias. Partindo da perspectiva heideggeriana sobre o tempo, tem-se que o tempo só existe enquanto consequência de acontecimentos. O tempo é aquele que produz acontecimentos e não a mera sequência de agoras. O tempo, na verdade, não é um movimento, mas algo relacionado com o movimento. Ora, partindo disso, eu posso inferir que a jurisdição, que os compromissos do direito e o papel do jurista são inevitavelmente tocados por esse questionamento sobre o tempo, por essa constante, por esse ligar e desligar o tempo. Tempo enquanto memória, enquanto esquecimento, enquanto perdão, enquanto condição de possibilidade de eu projetar futuro e futuros possíveis. Essa discussão ela vai se conduzindo rumo à insuficiência de uma jurisdição eminentemente repressiva, no âmbito do direito penal, eminentemente reparadora no âmbito do direito civil, preocupada com a reparação e não ocupada com a concretização dos direitos, que também passa por uma atenção à prevenção à lesão dos direitos e, sobretudo, pela recuperação do sentido do direito. O cuidado, essa palavra Sorg, o Heidegger vai muito bem moer ela. Essa palavra, o cuidado no sentido heideggeriano, ele passa a ser descuidado no contexto do direito, no contexto da jurisdição. Acho que a nossa jurisdição não vem cuidando bem do direito. Ironicamente, descuida-se do cuidado. A nossa jurisdição hoje, o jurista hoje, de um modo geral, não me entendam mal. O valor atribuído, portanto, a uma regra de direito, ele é temporal. A produção de sentido é uma produção temporal também. Não existe um direito sem tempo e não existe um direito sem fatos. Eu estou, vocês já devem ter percebido, usando muitas das reflexões que o François Host, que teve aí essa semana, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que o François Host faz em seu livro Tempo do Direito. Há uma pluralidade, portanto, de formas de direito no tempo e no espaço, o que exige a desmitificação da lei. Então, a gente precisa dessa dimensão da temporalidade da lei e do direito. Me apropriando de novo do Host, eu não posso, não é possível dizer o direito, senão dando o tempo ao direito. É isso tudo que eu enxergo quando penso no moinho do moleiro anônimo. O Host vai explicar então como o tempo se articula com o direito, promovendo esse diálogo entre o tempo e o direito, no qual o tempo desvela o direito e o direito desvela o tempo. Acho que essa conexão entre os dois é inevitável. Voltando ao que eu falava logo no início, essa relação entre o direito, a literatura e a história. O pulsado tempo do direito, então, essa compreensão do direito enquanto um produto também histórico, enquanto um produto também cultural, ele é um compasso quaternário, que me valeu aqui da estrutura do texto do próprio François Host. Ele é memória, adágio, ele é perdão, andante, ele é promessa, allegro, e ele é requestionamento, agitado. São essas as 4 categorias de tempo normativos e temporais, as 4 figuras de retemporalização do direito apresentados pelo François Host. À medida que a memória, moinho,
é muita memória. À medida que a memória liga o passado, o perdão desliga-o. Aqui ele garante uma identidade histórica e este confere um novo sentido ao passado. A promessa, então, liga o futuro. A promessa aqui são as regras dadas, a forma como o déspota esclarecido construiu o direito naquela época. Apropriando para hoje a forma como a Constituição nos apresenta, né? Como todo o nosso sistema normativo nos apresenta. Então, ela é uma promessa. Isso liga o tempo. O questionamento desliga. A reflexão acerca desse direito posto, né? Desse direito que nos foi dado, dessa construção do sistema jurídico, desliga o tempo também. Essas operações de ligar e desligar o tempo podem aqui são necessariamente compreendidas como a memorização e a futurização. Certo? Então, aqui a gente tem a dialética, né, entre essas categorias. Essa compreensão sobre o tempo só é possível, obviamente, se inserida numa nova visão de mundo, que passou a se estender ao campo do direito. O problema da consciência histórica, né, e da dimensão hermenêutica do ser humano, né, e do direito também. A história é plural, o tempo é plural, né, e o direito não é diferente disso. Ele também é plural. Nós somos. Aliás, nós somos singulares no plural. Eu acho que é interessante esse jogo de palavras também. Somos singulares no plural. Assim, não existe um sentido imanente, mas sim um sentido do intérprete. Inevitavelmente, a gente também tem, nesse contexto todo, as patologias do tempo. A eternidade, a entropia, o determinismo, a descronia, que são combatidas a partir de uma perspectiva aqui, né, assumidamente hermenêutica, que irá contribuir para a ligação intertemporal do círculo hermenêutico, para me apropriar aqui, então, ligada, mas também. Quando François Host vai afirmar cada um deve poder reconstruir um passado segundo a sua experiência e construir um futuro segundo as suas expectativas, ele justamente vai aproximar-se da fusão de horizontes, de que o Gadamer vai falar, e aqui o ponto de contato que eu enxergo entre François Host e o Gadamer, né, segundo alguns seriam incompatíveis. Ou seja, é nesse aspecto que eu vejo um diálogo entre o intérprete e o texto, a fusão de horizontes do presente, do intérprete, com o horizonte do passado, escrito no texto. Essa fusão, ela exatamente vai se dar no diálogo entre o rei e o moleiro. Ali que a gente percebe essa fusão de horizontes do passado e a fusão de horizonte de futuro, né, entre o intérprete e o texto. E ele coloca, o moleiro, ele é audacioso porque ele faz isso. Ele confronta o rei, né, com o seu próprio texto. Então, essa fusão vai se tratar daquilo que a gente chama, né, do Gato, que vai falar da consciência histórica intelectual. A gente pode buscar aqui também o Eligio Resta, que vai falar no abbiamo tempo. Não temos tempo. Essa expressão, diversas coisas a gente poderia aqui conversar, mas eu vou pontuar ela. No abbiamo tempo, porque não é verdade que o direito define o tempo. Na verdade, ao contrário, é o tempo que define o direito. Desculpa, o tempo que define a verdade. Lembrando que eu comecei com a epígrafe do Nietzsche, trazida pelo professor Calvo no seu livro Direito Puro. Portanto, o futuro não pode estar engajado em escolhas irreversíveis que comprometem retroativamente o presente, ou seja, o presente ficando privado do seu próprio valor. Isso não é possível. E há nessa advertência uma profunda preocupação com o tempo presente. O Albano vai dizer que o presente não existe. A gente já discutiu sobre isso algumas vezes. Mas o François Host vai dizer: o
François vai dizer, então, que é no presente, no enigma, centro do tempo, que se toca o compasso em 4 tempos do direito. O presente é uma aposta que nada tem de segura. Ganhá-lo é uma questão de responsabilidade. Então, se não é o direito que faz o tempo, não é o direito que faz a verdade, sim, o tempo que vai dar o direito de construir essa verdade, ganhá-lo é uma questão de responsabilidade, consequentemente uma questão de ética e uma questão política também, não no sentido da funcionalização do direito, não me entendam mal. Já encaminhando para o fim, então, esse diálogo entre o rei e o moleiro recupera o passado, né? O passado como uma primeira garantia de um sentido para o presente. Nesse sentido, a gente pode recuperar aqui Hannah Arendt, e ontem a professora Alexandre Rosa referiu ela é uma autora que agora está na moda, do filme. A gente pode recuperar a concepção de Hannah Arendt, que faz bastante eco aqui. A Arendt vai designar a crise da cultura como a incapacidade da articulação entre o passado e o futuro, entre memória e projeto. A sedução pelo instantaneísmo, que eu acho que a gente vive muito hoje, tá? E pela supervalorização do presente. Isso tudo implica na perda da memória cultural. Daí a proposta, né, Bosch, de ligar e desligar o tempo, né, ligar e desligar o passado, ligar o futuro, né, a fim de se instaurar um novo caminho de leitura e interpretação do mundo. É nesse compasso, nesse compasso é que o juiz é o guardião das promessas e a Constituição é a promessa. Torna-se assim imprescindível reconhecer o presente, reler o passado e projetar futuros possíveis. E hoje a gente pode se deparar com o futuro de ontem, né, o presente de agora, e dizer que nós não somos o que pensávamos que ficaríamos, né? Porque nem todos os nossos medos aconteceram, nem tudo que temíamos aconteceu, mas nem tudo que esperávamos também se concretizou. Acho que tem um livro agora do André bom, não lembrei agora aqui do autor, é um texto novo que saiu. Depois, ao longo da fala, se eu recuperar, eu trago para vocês. Torna-se então imprescindível a gente reconhecer o presente, reler o passado e projetar esses futuros possíveis, né, como uma forma de harmonizar lembrança, esquecimento, promessa e revisão no tempo presente da nossa tradição jurídica. Né? E aqui eu falo bem contextualizada, na nossa tradição jurídica romano-germânica, romano-canônica. Como escolher, é um grande desafio, como escolher entre as prioridades do presente, as experiências do passado e as exigências do futuro. É muito provável, realmente muito provável, que o direito precise daquilo que o François Host vai denominar então de requestionamento, que é ter a capacidade de institucionalizar, admitir a desinstitucionalização e, novamente, uma nova reinstitucionalização. Eu não falei isso para dar um nó em vocês, não é esse o objetivo. De fato, me parece que é isso que falta para nós dentro do direito, essa capacidade de construir, reconstruir e desconstruir o tempo e a si próprios, né? O direito e o jurista. Nós, por óbvio, não podemos ficar alheios ao tempo do direito, nem refratários às exigências históricas. Afinal, ainda há cidadãos em Berlim e ainda há Constituição em Berlim. Para encerrar, assim como eu iniciei me apropriando da epígrafe do Calvo, eu gostaria de agora encerrar me valendo da epígrafe do Fernando Pessoa,
que é alguém que tem bastante significado para mim. Eu gosto bastante dele, além dele ser geminiano, como eu também. É um texto que eu acho que tem tudo a ver com o moinho, até com o contexto, né, meio campestre do local. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. Eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança, se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento, para a eterna novidade do mundo. Fernando Pessoa. Obrigada.